Quando ouvimos a palavra pirata, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os famosos filmes Piratas do Caribe, Os Tesouros Enterrados e o famoso pirata Barba Negra. Apesar de ser um assunto curioso, a verdade é que poucas pessoas sabem a verdadeira história por trás desses cruéis bandidos do mar. No vídeo de hoje, veremos algumas curiosidades que o filme Piratas do Caribe não contam. Tesouros enterrados. É bem provável que um ou outro pirata poderia ter enterrado algum tesouro, mas a verdade é que pouquíssimos realmente faziam isso. Eles preferiam dividir os tesouros roubados entre a tripulação do que enterrá-los, até porque a maioria dos tesouros não era ouro, e sim comida, tecidos e outras coisas que estragariam facilmente se fossem enterradas. Na verdade, essa lenda de enterrar tesouros, principalmente com o X vermelho, durou tanto tempo devido a um livro, chamado A Ilha do Tesouro, que conta uma história de caça ao tesouro. Piratas da Perna de Pau. Existem vários mitos relacionados aos piratas, mas os principais são aqueles que envolvem sua aparência. Isso inclui tapa-olho, ganchos e pernas de pau. Naquela época, era muito difícil alguém sobreviver a qualquer tipo de amputação. Isso era ainda menos provável se você fosse um pirata. Como não tinham médicos a bordo de navios, quem fazia as cirurgias normalmente era o cozinheiro do navio, devido à sua habilidade com facas. E mesmo se o marinheiro sobrevivesse à amputação, ter uma perna de pau faria com que ele se tornasse meio inútil em um navio. Então, ele provavelmente seria dispensado. Também não existem relatos de piratas com mãos de gancho. Esse mito pode ter ganhado força graças ao conto de fadas Peter Pan. Regras e regulamentos. Se tudo que você sabe sobre pirataria foi aprendido em filmes, talvez você acredite que era fácil ser um pirata, levar uma vida sem regras, além de atacar, roubar e beber. Mas a verdade é que a maioria das tripulações de piratas tinha seu código, que deveria ser seguido por todos os membros, e as regras incluíam punições para mentiras, roubos ou brigas a bordo. As leis eram levadas muito a sério e as punições severas. Andando sobre a prancha. A chamada Idade de Ouro da pirataria aconteceu entre os anos de 1700 e 1725 e ficou conhecida como a Era Dourada. Alguns contos piratas relatam que foi nessa época que esse costume surgiu, mas quase não existem evidências se isso realmente aconteceu. Isso não quer dizer que não existiam punições para os piratas que quebravam as regras. Eles eram muitas vezes chicoteados, abandonados em ilhas e quilha transportados, que era um tipo de castigo em que um pirata era amarrado a uma corda e então jogado ao mar de um lado do navio. Quando ele caía ao mar, ele era transportado por baixo da quilha até o outro lado. Tripulação exemplar. Um navio pirata era mais que um barco cheio de assassinos e ladrões. Ele era uma máquina que funcionava muito bem, com bons trabalhadores e divisões claras das funções. O capitão decidia para onde ir, quando e quem atacar. Além disso, tinha o controle total durante as batalhas. O intendente supervisionava as operações do navio e dividia os lucros. E ainda havia outras posições, como carpinteiro, artilheiro e navegador, todas elas muito bem organizadas pelo capitão do navio. Um fato curioso é que nem todos os piratas da Era Dourada eram pessoas ignorantes, que tiveram que recorrer à pirataria para ganhar a vida. Alguns deles, como William Kidd, vinham de classes sociais mais altas. Alguns deles eram fazendeiros ricos que partiram em missões de caça aos piratas, mas acabaram juntando-se a eles. Nem todos os piratas eram criminosos.
Isso irá depender muito do ponto de vista, mas durante a guerra, as nações emitiam cartas que permitiam que os navios atacassem os inimigos. Normalmente, quem atacava os inimigos dividia o que era saqueado no navio com o governo que havia emitido a carta. Esses homens também eram chamados de piratas. Os ingleses Sir Francis Drake e o capitão Henry Morgan agiam desta forma e nunca atacaram portos ou comerciantes. Para os ingleses, eles foram considerados heróis, já para os espanhóis, eram considerados criminosos. Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Não deixe de se inscrever, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.